Sou o professor Mauro, pertenço ao núcleo dos consultores da Microempa. Por sinal, esse programa, que nós denominamos de O Consultor Responde, é um programa criado pelo núcleo dos consultores e que tem por objetivo, logicamente, divulgar as ações da Microempa, as diretorias da Microempa, divulgar as ações e o atendimento que o nosso núcleo dos consultores dá, tanto na interação com associados, como com a interação ao público em geral. Esse é claramente o nosso objetivo. Esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras. Vocês encontram ele no canal da TV Cidade no YouTube, e mesmo no YouTube, ou mesmo no núcleo dos consultores no Instagram, vocês poderão fazer perguntas para que os consultores respondam. Exatamente como sendo o propósito do nosso programa. E hoje nós estamos aí com uma fera de Microempa. Queria apresentar a vocês a Flor Neto, 10 anos de Microempa já, muitos anos no núcleo dos consultores, né, Flor? E hoje diretora de desenvolvimento social, desenvolvimento cultural e desenvolvimento turístico, já na gestão do Tiago agora, né, desde 2024 então. A Flor, ela é economista e mestre de educação, com mais de 25 anos de experiência em projetos estratégicos, inovação e captação de recursos. Eu não vou poder ler todo o currículo, porque senão o programa vai ser dedicado ao currículo da Flor. E aí não dá, aí não tem graça, né? Mas, na verdade, ela é especialista em estruturação e gestão de projetos, seja pela ISO 9001, a ISO 14001, BPF. Ela é gestão de recursos e incentivos financeiros, atuação em arte, isso me chamou muito a atenção. Atuação em arte e cultura desde 2012, com experiência na elaboração, execução, captação de recursos e prestação de contas de projetos culturais e turísticos. Depois, Flor, nós vamos ter que falar um pouco sobre isso, porque isso realmente é um atrativo bem significativo. E também me chamou a atenção que ela é cidadã voluntária. Olha que bacana, né? Todos nós da Microempa somos voluntários, mas o voluntariado as pessoas não sabem exatamente o quanto é interessante ser voluntário de alguma coisa, né? E ela é voluntária desde 2013 no IBS, que é o Museu do Instituto Bruno Segalla, entre outras tantas coisas aí. Flor, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E acho que se faltou alguma coisa que tu gostarias de acrescentar aí, por favor, fique à vontade. Não, Mauro, muito obrigada pelo convite, né? Estar aqui é uma honra, né? Tanto como diretora da Microempa e também como participante, né, do núcleo de consultores por 8 anos, né, que eu participei desde quase os primórdios desse núcleo, né? Fosse, inclusive, coordenadora do núcleo de consultores, Sim, né? Fui coordenadora. Olha que bacana, hein? Na época eu tive que ficar por mais de 1 ano na gestão, né? A nossa prática é que o coordenador seja somente 1 ano, mas eu tive que ficar 2 anos porque estava no momento de transição. E ali do meu currículo ele é extenso, mas ele está todo interrelacionado, né? Porque ali muitas coisas acontecem justamente por a gente estar nos lugares certos no momento certo, né? Então, participando assim como voluntária também no núcleo de consultores, na diretoria da Microempa, eu também tive a oportunidade de participar, por exemplo, no Conselho, né, Municipal do Turismo, e ali conhecer algumas pessoas que também nos levaram a outros negócios e outras possibilidades, né? Tanto dentro da gestão, né, da assessoria em gestão empresarial, como na assessoria em gestão cultural e turística, né, através dos projetos. E eu achei bem interessante que tu, de alguma forma, às vezes as pessoas não percebem isso, está interligado. Tu começasse na Microempa, no núcleo dos consultores, em 2016, tu me falaste, né? Isso. 2016, inclusive, ficasse até 2023. Eu acho que trabalhamos junto nesse núcleo, que eu estou até hoje, em 2022 e 2023, né? E é interessante isso que tu estás dizendo, que essa dedicação, que foi uma dedicação voluntária ao núcleo dos consultores, além de te elevar à condição de diretora dentro da Microempa, te abriu portas para, inclusive, perspectivas profissionais diferentes, não é isso? Sim,
que a gente chama esses voluntariados, é o voluntariado de resultado, né? E de networking. Então, a gente participa do núcleo também, faz essa doação do nosso tempo, do nosso conhecimento, da nossa expertise, né? Para compartilhar conhecimento, mas quando a gente compartilha conhecimento com os outros empresários, né? Com os outros empreendedores, nós também estamos recebendo, né? Com certeza. É um processo de dar e receber, né? Ensinar e aprender. Ensinar e aprender. E sim, e a partir disso, né, demonstrando também, né, o nosso conhecimento, a nossa dedicação para as coisas, né, também a gente consegue que as pessoas nos enxerguem de uma maneira profissional e também isso gera negócios, gera parcerias. O que acontece é que muitas vezes as pessoas chegam, né, na entidade ou no núcleo setorial com a questão de querer já vender, né? Mas muitas vezes tem que aprender que a gente precisa fazer uma trilha antes, né? Que é se relacionar, né, com as pessoas, se colocar à disposição, atuar, trabalhar, para depois ter o retorno, né, e as oportunidades. E também essa questão das oportunidades vai muito digamos assim, do perfil de cada um, né? Também de enxergar essas oportunidades. Porque eu lembro que no núcleo de consultores tinha muitas trocas e muitas pessoas se conheceram no núcleo, fizeram parcerias de negócios e, enfim, indicação de clientes, mas depois parece que esqueceram, ou que esqueceram que aquilo surgiu na entidade, surgiu dessa participação no núcleo, ou tanto nos eventos também da entidade, né, que a gente tem o encontro de negócios, então algumas pessoas também eu conheci no encontro de negócios e surgiram parceria, indicações, enfim. Não, e olha que interessante, né, Flor, porque nós temos hoje 15 núcleos na Microempa, né? Isso. Núcleos setoriais, né? Esse tempo nós estávamos fazendo uma conta e, olha, acreditamos que a gente tenha nesses 15 núcleos quase 300 pessoas que podem interagir entre si com expertises diferentes. Por exemplo, nós no núcleo dos consultores, logicamente que a gente pode atender, e estamos fazendo isso, não somente através de palestras, de treinamentos, mas principalmente de consultorias, para pessoas de outros núcleos que têm empresas e necessitam especificamente, de repente, de determinada consultoria para corrigir problemas que tem dentro da sua empresa. E isso abre a perspectiva também para fora da Microempa. Então esse detalhe da setorização desses núcleos e da interação entre eles, com certeza cria uma abrangência de atuação bem significativa, dentro e fora da Microempa, que nem tu estavas falando, né? Claro, por exemplo, agora o núcleo das empreendedoras, né, vai lançar o prêmio da mulher empreendedora, mas elas tiveram a oportunidade, por exemplo, de ir para Porto Alegre, participar do encontro, né, do Conselho de Mulheres Empreendedoras da Federação, que é a nossa federação aqui no Rio Grande do Sul, que reúne todas as associações comerciais do estado. Então, se a gente for pensar no número de municípios, número de associações e número de empresas que a gente pode se conectar, nossa, é uma coisa gigante, né? Se a gente tivesse que atender toda essa demanda, não daria conta. Sem contar o número de associados, né? Exato. Hoje está beirando os 3 mil associados. 3 mil associados. 3 mil, olha, são 3 mil associados, ou seja, poderíamos dizer que são 3 mil ou mês, ou microempresas, ou pequenas empresas. É um número extremamente significativo para uma interação com os próprios núcleos e com a própria Microempa, né? Sim, dos associados da Microempa, em torno de 30% são MEIs, né? E aí esse dado e o restante bacana. 30% são MEIs. isso, Né? em Então torno 70% são micro e pequenas empresas. Isso, exatamente. Nossa, é muito grande. E aí também a gente tem empresas que cresceram dentro da entidade, né? Que hoje elas não podem mais ser consideradas pequenas empresas, mas elas continuam associadas por conta desse crescimento, né? Que elas cresceram participando da Microempa, né? Mas então, por exemplo, deixaram de ser pequenas empresas, viraram médias empresas. Sim, sim. E tudo isso a gente nota essa evolução e esse crescimento e acompanha mais das empresas justamente que estão nos núcleos setoriais.
porque os empresários, os empreendedores que participam dos núcleos setoriais, que participam, né, dessas atividades de encontros, elas têm, digamos assim, acesso, né, ao que há de mais de vanguarda, assim, em termos de gestão empresarial, de trocas de conhecimento, de network. Então, estão a par dessas informações. E hoje em dia é muita novidade, a gente tem muita informação, mas nada como o convívio, né? Com certeza, O relacionamento, né? A gente consegue... hoje a gente tem muito isso, né? De indicação, enfim. E se a gente participa, a gente é lembrado e a gente é conhecido e aí consegue também estabelecer essas parcerias e esses negócios, né? Muitas vezes o próprio relacionamento pessoal, né? Não é via computador, via celular, o presencial, o presencial, né? sabe? Sim, Eu, sim. como da área de educação, as pessoas muitas vezes dizem assim, nossa, a educação à distância EAD chegou para ficar e vai, na verdade, acabar com a educação presencial. Não existe isso, porque a necessidade que a gente tem, exatamente do que tu estás falando, os próprios alunos, seja do ensino básico, seja do ensino superior, seja de pós-graduações, sejam de cursos de treinamento, a interação entre eles. A gente costuma até dizer assim, muitas vezes se aprende mais no coffee break do que dentro da sala de aula por causa do network, da interação que se faz. Isso dentro dos núcleos, dentro da microempa, dentro do que a microempa propicia, também é fundamental. Eu achei muito legal tu colocares isso. Me conta um pouquinho sobre a Diretoria de Desenvolvimento Setorial, Cultural e Turístico da Microempa. Que ações, qual é o fundamento, por que ela existe, quando que ela foi fundada, né? E assim por diante. Bom, quando eu fui convidada aí na gestão do seu Pedro, na primeira gestão dele, para ser diretora, né, da Microempa, para compor, né, a chapa junto com ele, eu era diretora de inovação e tecnologia. E aí até foi engraçado, porque eu disse assim, não, eu trabalho sim com a gestão de inovação. Quando tu saísse do núcleo de consultores, tu assumisse a diretoria de inovação e tecnologia. Isso. Quando eu participava do núcleo, eu ainda estava, já participei, já iniciei minha participação na diretoria. E aí eu lembrei que na minha graduação, o meu trabalho final lá, o TCC, né, que na economia se chama monografia, o meu TCC foi sobre inovação. Era inovação tecnológica na certificação de produtos. Que ano isso? Isso, sim, em 2005 eu me formei em economia. 20 anos atrás, e a inovação estava começando a bombar realmente, né? Era uma necessidade premente, né? Daí eu disse assim, não, legal, né? Tô nessa área há muito tempo, só que, claro, eu não me reconhecia como diretora de inovação, porque, enfim, a minha atuação era mais na gestão estratégica, enfim, mas sempre com esse olhar de inovação sempre, né? E aí, só que quando eu fui participar dessa diretoria, eu fui fazer parte do Conselho Municipal de Turismo e como dentro da minha empresa eu tenho uma unidade de negócios que trabalha também com os projetos culturais, acho que o pessoal viu que eu atuava muito nessa área, né, da gestão cultural, da gestão turística. E paixão? Paixão? Sim, paixão. Brilha o olho, né, quando eu falo dessa área. Aí o pessoal foi observando essa minha atuação, né, mais forte nessas áreas, e aí quando foi para compor uma chapa, para revisar os cargos da diretoria, né, que foi também um trabalho da gestão da diretoria do seu Pedro, a gente ampliar o número de diretorias, né, que a gente viu a importância de a gente ter uma diretoria de meio ambiente e sustentabilidade, de ter uma diretoria mais forte em algumas determinadas áreas, e aí surgiu a diretoria de comércio exterior, né, também por conta da atuação da Microempa nesse segmento, né, e aí surgiu também a possibilidade de criar a diretoria, que eu digo, para essa atuação nossa na área da cultura e do turismo, e aí eu fui designada, né, para compor essa diretoria. Essas invenções, entre aspas, né? Elas surgem por necessidades apontadas pelo próprio mercado, né? Exato. Isso é interessante, como a Microempa sempre está atenta a isso, né? E criando diretorias novas. Essa diretoria, então, começou contigo. Sim, essa diretoria de desenvolvimento social, cultural e turístico começou agora nessa gestão, agora em 2025. Na gestão do Thiago. Isso, exatamente. E qual é a função?
Então, nós temos a representatividade, né, desse segmento dentro da entidade. Então, eu participo hoje do Conselho Municipal de Turismo, né, e também estou representando a Microempa. Representando a Microempa. Então, a Microempa, dentro do Conselho Municipal de Turismo, tem uma cadeira. Isso. E agora, este ano, por exemplo, no Conselho de Turismo, vai ser revisado o Plano Municipal do Turismo. Então, isso impacta em toda essa cadeia, né, turística que nós temos na cidade e na Serra Gaúcha, né? Porque dentro do Contur fazem parte 6 órgãos municipais, né, secretarias, inclusive a própria Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que agora é junto em Caxias do Sul, né? Cujo secretário é o Filipe, que Isso. é meu Maia, né? E temos mais 19 entidades que participam. Então, é um conselho de entidades também, né? Que representam a sociedade civil. 25 cadeiras, então. São 25 6 da prefeitura e 19 da sociedade civil, né? Que das quais uma é a Microempa. Isso, das quais uma é a Microempa. E ali, então, a gente acompanha essas realizações, né, da cidade e faz proposições também dessas soluções, né, para a cidade na questão turística. E aproxima também os associados da Microempa e os nucleados desses temas, dessas atividades, dessas oportunidades. Então, a gente informa, por exemplo, quando tem um edital vinculado à cultura, ao turismo, daí a gente compartilha. E também fica como, digamos assim, um guarda-chuva, uma retaguarda, digamos assim, de todas as ações dos núcleos que tem mais a ver com essa diretoria, né? Que no meu caso seria o núcleo lá do artesanato, que é o TEIA, o núcleo da economia criativa, enfim, que a gente também fica como um suporte maior nas ações desses núcleos, né? Olha que interessante, então a gente está tendo uma representação dentro de um conselho da cidade, um conselho municipal. Sim, uhum. Essa representação interage com outras 24 representantes desse conselho e muitas das ideias que surgem aí são levadas para dentro da Microempa, que cria a interação com os núcleos e a interação com os associados. Exatamente. Nossa, é uma participação, eu diria assim, fundamental, uma participação, né? Para mostrar as inovações que estão acontecendo na área de turismo, de cultura e da parte social também, né? Também participamos, né, através dessa diretoria do MOB Caxias, né, que também é uma associação que representa 50 entidades da cidade. Aí tem a Câmara de Turismo, ali a gente também está nessa representação também pela Microempa nessa Câmara. Então a gente fica também, enfim, conhecendo e sabendo tudo que está acontecendo, né, assim também em relação ao desenvolvimento, infraestrutura, e o que disso também impacta nos negócios, né? Não só dos associados, mas de todas as micro e pequenas empresas, né? Porque a missão da Microempa é para além dos associados, né? É também ser uma representante das micro e pequenas empresas a nível estadual no momento. Olha aí, mas é lógico. Não, e o interessante é que levando todas essas ideias, esses processos inovadores, se busca o ápice da pirâmide, que é o quê? Que os associados, que os microempreendedores, que as pequenas empresas monetizem os seus serviços. Exato. Criem alternativas de monetização dos seus serviços. É uma coisa que a gente discute muito dentro do núcleo dos consultores, que é justamente como fazer as pessoas, nós e as empresas que a gente atende, monetizarem os seus serviços. Porque, é bacana a gente trabalhar com voluntário, mas ali na ponta da corda a gente precisa também arrecadar, claro, né? Toda empresa precisa disso, né? E eu estou vendo assim que essas alternativas até que tu traz são muito ricas nesse sentido também. Eu vi há pouco tempo na imprensa um projeto que foi desenvolvido, e eu achei muito bacana, desenvolvido na Criúva, né? Sim. Que nada mais é do que um bairro de Caxias, né? E principalmente em cima de uma trilha que não vou dizer relembrava, mas que ia até séculos atrás, na era dos caigangues, que de uma certa forma foram até expulsos aqui da Serra, né? Tiveram que se deslocar para outras localidades. O que tu tem a ver com isso?
Bom, então na Lint, né, gestão e inovação, que é a minha empresa. Uma das unidades de negócios da tua empresa. Eu divido ela em unidades de negócios. Aí eu tenho uma unidade de negócios, então é a assessoria organizacional, que trabalha com essa parte de planejamento estratégico, gestão da qualidade, certificação. E a outra é a Lint Gestão Cultural, que trabalha então com os projetos culturais, projetos turísticos e tudo mais. Então, esse projeto é um excelente exemplo do que pode acontecer dessas conexões, né, que a gente faz, desses relacionamentos por estar nos lugares, né, e também propor as oportunidades. Então, aconteceu que no ano passado, né, na questão das enchentes, eu fiz uma proposta, né, de uma mentoria em produção cultural, para que algumas empresas e pessoas que quisessem fazer seus projetos culturais participassem dessa mentoria. E divulguei no Conselho de Turismo, onde eu participo pela Microempa, né, para as pessoas poderem se inscrever. E uma dessas pessoas que participa lá no Conselho pela SIC, né, pela SIC Caxias, é a Guadalupe, da Criúva Operadora, e ela tem esse... A Guadalupe está no Conselho também. Sim, pela SIC, né, ela representa a diretoria da SIC. E aí, por esse encontro, ela participou da mentoria, né, em produção cultural. E aí, o tema de casa, né, da mentoria era criar o seu projeto cultural. Então, a gente fez essa mentoria, ela criou essa ideia e a gente finalizou esse projeto, que são caminhadas pelo patrimônio arqueológico de Criúva. Porque lá em Criúva, então, tem os sítios arqueológicos, né, da etnia Caigangue, e aí a gente criou esse roteiro e protocolou esse projeto cultural, né, elaborou esse projeto cultural e protocolou ali no edital do Financiarte, que é um edital de fomento do município de Caxias do Sul, e foi aprovado. E, na verdade, assim, a Lint tem essa questão de fazer projetos, né, para outros proponentes, né? Além de projetos próprios, ela faz para outros proponentes. E aí começou essa conexão, né? Dos projetos culturais ali em Criúva. E o interessante disso que a gente tem que enxergar, e é um edital de fomento para a cultura, mas ele também fomenta o negócio. Porque através desse projeto a gente consegue pagar, né, uma assessoria de imprensa que vai divulgar o teu projeto na imprensa, que vai trazer mais pessoas a conhecer o teu negócio. E aí depois, né, claro, as atividades do projeto são todas gratuitas, porque elas têm o subsídio, né, do edital, mas depois nada impede disso virar um produto turístico, né, desse negócio, que é a Criúva Operadora, e fomentar e ter ganhos, e, enfim, e prospectar nesse sentido. E aí é nisso que a gente fala também muito na área dos empreendedores, né, da área da arte, da cultura, do turismo, essa necessidade de se profissionalizar e de ter essa visão. Agora eu vou fazer um projeto com recursos, né, de um edital, ele vai ser gratuito, eu tenho que fazer contrapartida, ou seja, o que eu ganho ali pelo edital não é remunerado, mas é, digamos assim, significativo, assim, no sentido, é mais simbólico, né, perfeito, o ganho, né, porque do trabalho que dá, se a gente fosse cobrar 100%, né, digamos assim, seria bem maior, né, o que a gente teria que ser remunerado, mas ele te traz toda essa divulgação. O Abre Portas, que é um projeto desse, é fantástico, né? E aí para a Lint também, como a produtora, né, do projeto, também é divulgada junto, né? Porque até é uma estratégia nossa também, que todos os projetos que a gente elabora, executa e presta contas, né? Porque não é só elaborar o projeto e ser contemplado, né? Tem toda a responsabilidade de executar ele no prazo e prestar contas certinho, porque se não prestar contas bem, depois tem que devolver o recurso. E é dinheiro público que a gente tem que usar com muita responsabilidade. Exatamente. Então, a gente tem que prestar contas para o governo de como usou o recurso e para a sociedade também, né? Olha só, realmente
Me chamou a atenção quando eu li essa matéria da trilha arqueológica na Criúva, que são em torno de 3 quilômetros, que por sinal, como tu estás dizendo, quando eu li essa matéria, inclusive a inscrição para fazer a trilha, por enquanto, está encerrada. Porque não tem mais, lotou. Já lotou. Olha que coisa interessante, né? Sim. Se um dia se falasse assim, uma trilha arqueológica na Criúva, imagina, né? Olha que interessante que é isso, né? E aí, de repente, eu vejo a Flor Nieto lá no meio de umas... O que tem a ver com isso, né? Lá do núcleo dos consultores, e agora tu está explicando, olha como realmente as portas se abrem quando a gente faz um trabalho sério, responsável e principalmente de interação e que traga benefícios à comunidade. Aí a coisa realmente fica mais fácil. E eu fui, né, Mauro, uma curiosidade também, eu fui cair nessa área da cultura, da produção cultural, porque, 25 anos na consultoria, né? Mas eu cantava no coro da Universidade de Caxias do Sul, e aí uma amiga que queria fazer um projeto, né, de um livro, me disse assim, Flor, tu que sabe lidar com burocracias, né? Porque eu trabalho com certificação ISO 9000, se tem alguém que sabe lidar com papel, organização, era eu, né, na cabeça dela. E ela me disse, Flor, você não quer fazer um projeto para mim do edital, que era esse também, o financiar? Eu disse, sim, vamos fazer. Daí fizemos, ela foi contemplada. Olha aí. E aí os meus outros colegas do coro já ficaram sabendo e foram me indicando. Aí eu criei a Lint Gestão Cultural, porque, né, a demanda foi tanto. E bem interessante que a Natália Polesso, que é essa minha amiga, ela teve esse livro primeiro premiado, né, pelos Açorianos, e agora, semana passada, enfim, claro, não sei quando que vai ao ar esse programa, ela entrou na lista dos 25 melhores livros do século XXI. Nossa, olha do Brasil. Bacana. Que bacana. Né, uma reportagem da Folha de São Paulo. Olha só que bacana. E ela já foi, né, patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul. Sim. Então eu disse assim para ela, nossa, ela alavancou a carreira dela, né, como escritora, né, uma coisa que a gente pensa, como é que a pessoa, né... E ela é excelente, né, obviamente tem o mérito da excelência da escrita, né, mas eu digo assim que são sementes que a gente plantou e olha se eu tivesse dito não, Nath, não posso te ajudar, né? Qual que seria? Teria sido talvez um pouco mais difícil para ela chegar nesse resultado, né? Eu não tenho dúvida, primeiro, Flor, que eu ficaria conversando contigo aqui uns 2 dias, mais ou menos, né? Porque assunto a gente tem, nós nem falamos da tua origem argentina, né? Que alguns notam nesse sotaque, né? Mas eu acho que o recado foi fantástico nesse sentido assim, vamos levantar da cadeira, vamos se mexer, oportunidades tem, a inovação está chegando, tem tanta coisa diferente que se a gente souber se conectar, interagir, fazer esses trabalhos voluntários que vão, na verdade, te trazer outros trabalhos também não voluntários, o resultado vai ser excelente. Qual seria teu recado final? O meu recado final é que as pessoas que querem empreender, elas têm que saber se relacionar e ter a visão das oportunidades. Networking e estar atento às oportunidades, porque muitas vezes as pessoas estão conversando, estão te dizendo coisas e a gente não está ouvindo, mas a gente preste atenção quando uma pessoa lhe der alguma dica, algum conselho, ou se você ver um evento, mas o que tem a ver esse evento comigo? Vai lá, de repente lá você conhece alguém que vai te levar para um outro lugar e uma oportunidade ali na frente vai acontecer. Coloque os pontos na mesa e veja como é que tu pode uni-los. Exatamente. Na verdade é isso. É para isso que nós criamos, o Núcleo dos Consultores criou o programa Consultor Responde. Ele vai ao ar todas as quartas-feiras no YouTube, justamente no canal da TV Cidade de Farroupilha, que nos abre essa perspectiva de nós podermos ter essa interação, seja com nossos associados, seja com a comunidade em geral, seja com os internautas que estão nos acompanhando. Pois bem, tem perguntas a fazer para que o núcleo de consultores, os consultores que nós temos de todos os segmentos,
da área de educação, a área financeira, a área contábil, todos os segmentos são premiados dentro do núcleo dos consultores. Tem dúvidas? Basta acessar no próprio YouTube ou no nosso Instagram, que é @núcleo de consultores CXS de Caxias. Faça a tua pergunta aí e tenha certeza que um dos consultores vai entrar em contato para tentar te acompanhar no problema que tu levantasse. Foi um prazer imenso nós podemos fazer mais esse programa e um prazer imenso ter essa fera da Flor Neto Lynch aqui conosco. Muito obrigada. Então, até logo. Até mais!